finalmente, depois de tanto tempo de espera, nós tivemos quase um ano, não quase, mesmo um ano, né? Um ano de espera, porque nós tivemos que nos readaptar por conta do espaço que nós estávamos antigamente. Tivemos que arranjar um outro espaço e você já sabe a dificuldade do país, né? E temos como convidada hoje a Elma Coelho. Bem, a Elma Coelho se tornou muito notável, não só a nível da nossa província, mas em todo o país, e devo já parabenizá-la por isso. Não é fácil. Nós estávamos aqui a comentar com os meus colegas que acho que no Ambo, não sei se tem alguém que tem mais seguidores que a Elma nas redes sociais. Acho que a Elma é a maior influência digital do Ambo, porque está com 32 mil seguidores e não vimos ainda ninguém com esses números. Tá de parabéns. Mas eu já volto a falar com a Elma. Antes que a gente comece a nossa conversa, nós vamos pedir a todos aqueles que estão ligados que partilhem o máximo que puder essa live, para que mais pessoas possam então nos acompanhar. Eu vou pedir também a Elma que partilhe, eu vou partilhar convosco o link. Chamem a mãe, chamem a tia, chamem o avô também gosta de ouvir essas cenas. O avô também gosta de ouvir. Vou pedir ao Samuel que me dê um feedback sobre o áudio, ou o pessoal que está a nos acompanhar, que nos dê um feedback sobre o áudio, né? Para ver se estamos realmente a ser ouvidos. Conseguem nos ouvir aí em casa? Estou aqui a partilhar com os meus amigos. Tenho que ser o primeiro a partilhar, né? Ok. Bom, acabei de partilhar com os meus grupos do WhatsApp e companhias. Acho que Elma já conseguiu o link? Olha, não consigo. Ainda não? Acho que a rede não estava muito boa. Ah, ok. Por favor, Couto, receba só o telefone da Elma, coloque só o código da Gokima para que ela possa. Aqui a net da Unitel é muito baixa, não sei porquê. Não, pode chegar, está à vontade, caríssimo. Pode chegar, ajude-se aí a Elma. Já consegui. Já? Ah, ok. Obrigada. Yeah. Ok. Bom, vamos então começar, com o nosso podcast. Mais uma vez, bem-vindos ao Visionários Podcast. Estava eu a dizer desde o princípio que nós tivemos um ano parados por conta de algumas situações, não só econômicas, né? Mas também situações estruturais. Tivemos que nos mover de lugar para um outro lugar e não estava a dar certo. E a última tentativa de live que nós queríamos fazer foi com a Tatiana e tivemos sérios problemas de internet. Infelizmente o nosso país ainda tem esse problema, mas temos estado a procurar maneiras de nos superar para que esses problemas possam ser ultrapassados. Bom, Elma, bem-vinda e boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Ok. Também quero dar os meus boa noite a todo o pessoal que está em casa a nos assistir e espero que seja bastante proveitosa essa live. Obrigado. E não se incomodem também se tiverem questões por fazer. Exato. Claro. Exato, ainda bem que a Elma tocou nesse aspecto. Quem tiver uma questão, quem tiver uma pergunta, por favor, não hesite, faça sem nenhum medo nem receio. Nós teremos todo o gosto de colocar aqui a Elma e de lembrar que a nossa conversa é aberta. Vamos falar de tudo um pouco, com maior focalidade na profissão da Elma Coelho. Já agora, Elma, por favor, poderia mesmo se apresentar
Com certeza. Elma Coelho é o nome que mais sou conhecida nas lives digitais, nas redes Certo. sociais. No entanto, o meu nome de registro é Elma Eduarda Coelho André. Sou natural de Benguela, mas cresci em Luanda. Ok. Tenho 33 anos, já caminho dos 34 anos, sou Opa, mãe. nem parece. Obrigada. Paz de espírito. Eu sou mãe, eu sou filha, Certo. sou. Dizem que sou influencer digital, mas prontos. Não, mas tem Assim, que assim aceitar, tem seja, que aceitar. assim seja. Então, trabalho com recursos humanos, não é? Faço consultoria de recursos humanos, mas com foco em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Também trabalho com preparação de candidatos para o mercado de trabalho e Opa. orientação de carreira. Interessante. Sou também palestrante e pronto, mas o que eu sou, que eu posso aqui dizer? Sou cristã, não é? Ok. De denominação pentecostal, mas o que é que podem saber? Sou cyberativista, Ok. diferente do ativista que faz o ativismo de forma assim presencial. Certo. Eu uso as redes As sociais redes para sociais. fazer o ativismo, para dar voz a quem não tem voz. Opa. Ou a quem tem voz, mas por alguma razão não consegue soltar a sua voz. Interessante. Sim. Olha, eu recebi uma mensagem agora mesmo, muito antes de começar a apresentação. Alguém perguntou, pergunte a ela se é casada. Não sou casada. Perguntou se é casada, disse-me que, deixa-me cá ler. Ela me Não parece sou. ser uma mulher muito linda e inteligente. Pergunte a ela se é casada, porque estou bastante interessado. É? É para depois eu fazer uma proposta. Envia o currículo para Sim, mim, sim. eu vou analisar, depois passo para ela, ok? Não sou casada. Pronto. Ok. Tá bom, interessante. Então, meus amigos solteiros, aqui também tem Epa, solteiros. pelo amor de Deus, né? Tem o Samir. Eu não estou a vender nenhum peixe, não estou mal, ok? Atenção, nós não estamos a dizer que a Elma está precisando de alguém, não. Só estamos a dizer que apareçam candidatos. Ela vai selecionar, claro. Né? Samir, não alinhas. Eu acho que vai ter aqui mais um espaço em aberto, aqui no Visionários, para esses casos amorosos, né? É interessante, bastante boa sugestão. Sim. Vamos fazer isso. Há muita gente que está aí solteira ou solteiro, mas com bons partidos. Com bons se calhar partidos. Vocês podem servir de cupido. Boa ideia. Boa ideia essa. Vamos fazer isso. Por favor, caríssimos solteiros. Aqui temos muitos. Todos estes que estão aqui ainda dormem como se fosse uma jogue. Okay. Bom, Elma falou aqui sobre... Fez aqui a sua apresentação. E tem algo que me chamou muita atenção durante esse tempo que eu fui vendo as suas redes sociais. Eu já te sigo há muito tempo. E também já lhe conheço há muito tempo. Eu achava que um profissional de recursos humanos, ou não sei como é que é chamado, só serve para controlar o funcionário a entrar, marcar falta, dar berro, só. Colocar faltas, Só folha dar de berro. salário. E folha de salário, exato. Eu pensava que fosse só isso. Mas eu, quando comecei a te seguir, comecei a perceber que é muito mais do que eu imaginava. Muito mais do que isso. E poderias, se calhar, fazer aqui um resumo daquilo que tem sido o teu serviço, como é que é a tua profissão, como é que realmente funciona. Não é só marcar falta, ralhar o funcionário e fazer a folha de salário. Como é que é? Bem, olha, para começar, eu caí no mundo do RH de paraquedas. Ok. Eu sou formada em economia e gestão. Bom. No entanto, como é que eu caio no mundo do RH? Eu caio porque eu trabalhava anteriormente numa empresa, consultoria em gestão de recursos humanos. Não, certo. até não era consultoria de gestão de recursos humanos, era consultoria em contabilidade, Okay. fiscalidade e auditoria. No entanto, nós, a princípio, éramos 7 funcionários apenas. Sim. Mas o negócio foi crescendo e fomos criando outras segmentações de negócios e acabamos por nos tornar 42 funcionários. Aí urgiu a necessidade de ter um responsável pela área, um responsável pelos recursos humanos. Então eu fui a indicada para dar tratamento ou responder pela área.
E foi ali que eu também fui me apercebendo que o RH não cinge-se apenas em controlar a hora que o trabalhador chegou, a hora que saiu, colocar falta, dar ralhetes ou fazer folha de salário. Certo. Foi também ali que eu percebi que, de facto, os recursos humanos, como departamento, é realmente, não só como departamento, mas como pessoas, não é, como equipa, é realmente o sangue da empresa. Porque o trabalho do RH começa, de facto, desde o recrutamento, desde o momento em que o candidato é selecionado ou participa no processo de recrutamento, porque é o profissional de recursos humanos quem tem de ter olhos clínicos para ver se de facto o candidato tem as competências e habilidades que se procura para colocar ele no lugar certo, não é? Para cobrir aquilo que são as necessidades e objetivos da empresa. O que é que o RH faz, de facto, para além de controlar as faltas, que é, aliás, uma tarefa muito normal, porque é preciso que se haja alguma disciplina, é preciso que se controle, por exemplo, as percentagens de absentismo, não é? Porque se os trabalhadores estiverem ausentes, é claro que ninguém produz. Certo. Então, para além do recrutamento, é responsabilidade do profissional de recursos humanos velar e zelar pelas questões de treinamento, formação, identificando, pronto, imagina temos um trabalhador, quais são os pontos de melhoria do trabalhador? Ele até pode ser um profissional bom, mas há a possibilidade de se tornar melhor. Então, onde é que nós podemos trabalhar nele? Se calhar é só uma questão, por exemplo, de treinamento naquilo que são as técnicas, não é? Que ele pode usar na área dele, de atuação. Se calhar ele precisa, por exemplo, de um aperto no que concerne a assiduidade e pontualidade. Então, o profissional de RH tem que ter olho clínico para ver, para identificar os pontos de melhoria do trabalhador. Falei do recrutamento, estou a falar agora das formações, não é? Treinamento e desenvolvimento. Outra coisa também que o profissional de recursos humanos pode estar vocacionado a fazer são as folhas de salário, não é? Que é a parte mais boa do trabalhador, ou seja, a espera, não é? Mas o que é assim, a área de recursos humanos, durante esses 4 anos que eu fui estudando, me capacitando, é muito vasta, é muito alargada. Por isso é que quando eu me identifico como profissional de recursos humanos, eu digo sempre que é em foco, sou consultora de recursos humanos, mas com foco em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, orientação de carreira e preparação de candidatos para o mercado de trabalho. Não que eu só saiba disto, mas nós sabemos que os clássicos da economia falaram sempre sobre a especialização do trabalho. Porque, na verdade, quem sabe tudo acaba por não saber nada. Então, eu preferi me especializar nesta área, porque eu gosto de trabalhar com capital humano, eu gosto de pegar vamos lá ver, num candidato e ajudar ele a se tornar cada vez melhor. Então, esse foco que eu me direciono é mesmo para treinar, para preparar, para tornar, de facto, o trabalhador, naquilo que Paulo diz, não é preparado para toda boa obra. Então, pronto, eu acho que já falei muito, é basicamente isto. Bom, muito bom. Bem, eu, sinceramente, já disse aqui que sigo nas redes sociais e quando comecei a ver os teus conteúdos e fiquei mesmo assim surpreendido, porque nunca pensei que fosse muito mais além do que isso, do que eu pensava, né? E agora, tem uma situação que muito tem acontecido hoje em dia, é a guerra dos currículos. Eu sinto que até às vezes é exagerado. As pessoas colocam muita informação nos currículos, eu só não sei o que, eu falo inglês fluentemente, quem coloca, não, eu só entendo inglês, mas não falo, mas se me coisa mesmo posso falar. Então, para Elma, como é que deveria ser estruturado um currículo? Assim, de uma forma razoável, né? Razoável, para que as pessoas aprendam a levar um currículo adequado, para não cometer certos erros, porque eu sou responsável de uma instituição e recebo muitos currículos. E eu não tenho muita noção sobre currículos, mas há cenas que eu
olho, paro e digo, mas para quê? Essa informação para quê? Não era necessário. Essa informação, a informação que seria necessária ele não coloca. Pois. Yeah, eu já vi currículo que nem contacto tem. Mas colocou lá, falo inglês fluentemente, falo bundo, não sei o quê, vi fogos, mas o contacto, não colocou contacto, tá bom. Mas se calhar a Elma tem mais detalhes, se calhar não deve mesmo constar o contacto, não sei. Vamos aqui aprender. E o feedback? Como é que fica o feedback? Vamos aqui aprender, então gostaria que a Elma nos ajudasse com essa questão. Bem, o CV não é o currículo vitae, muitos chamam currículo vitae, não é vitae. A expressão correta é vitae, currículo vitae, que significa trajetória de vida. Parece inofensivo, parece um simples documento, um documento qualquer, só para me candidatar a uma vaga. Certo. Mas muito cuidado. O CV é o cartão de visita do candidato. Certo. É o primeiro meio, não é, na qual o recrutador tem contato, não é, com o candidato. Então, é importante que ele seja simples e claro. Certo. De que forma? Há informações que são desnecessárias conter no CV. Para o recrutador, a cereja no topo do bolo do CV são as experiências profissionais. Certo. A experiência profissional é o que nós mais procuramos. Eu, por vezes, antes de começar a ver os dados pessoais, primeiro vou para a experiência profissional, para ver se vale a pena ou não. Por quê? Porque a adaptação do CV, para começar, o CV tem que ser personalizado. Essa coisa de irmos, por exemplo, a um cyber e fazer copy-paste de CVs que nós já lá encontramos é errado. Certo. Porque nós temos que nos candidatar a vagas em que as nossas habilidades e competências vão de acordo às exigências do anúncio. Certo. Não é? Não faz sentido, imagina, eu me candidatar a uma vaga como assistente financeiro quando eu não tenho habilidades para finanças, quando eu não tenho habilidades para contabilidade, por exemplo. Então, é importante que nós nos foquemos nesse aspecto. Porque se eu notar de primeira que o candidato não tenha as experiências que nós requeremos, então o CV vai logo de lado. Em média, os recrutadores levam 30 segundos, apenas 30 segundos, para saber se o CV se adianta ler ou não, se o CV presta ou não para nós. Então, o que é que eu vou dar assim, pronto, em tom de conselho, né, para quem quer fazer um CV? Não sei se posso aqui publicitar brevemente. Nós vamos dar uma palestra sobre preparação de candidatos para o mercado de trabalho. Vamos falar sobre CV, vamos preparar para entrevistas, cartas de apresentação e tudo mais. Mas pronto, isso depois vamos anunciar. O que é que eu aconselho? O CV tem que ser o mais claro possível. Por exemplo, nos dados pessoais, não precisa colocar o número do bilhete, por exemplo. Nós temos uma lei que é a lei da proteção dos dados pessoais, que proíbe, por exemplo, que se coloque o número do bilhete. Porque o número do bilhete pode-se cometer muitos crimes. Então, nota aqui, para quem vai se candidatar a uma vaga, não coloque o número do teu bilhete no teu CV. Coloque o teu nome, coloque o teu e-mail, não é? Nota aqui no e-mail, se por exemplo for um e-mail que entra um nome pejorativo, não é um nome pejorativo, convém que cries um outro e-mail. Por exemplo, há quem cria assim um e-mail com o nome Goutinho das Pancadas, por exemplo. Goutinho, rei delas. Estás a ver? Então, só este nome já acaba por tirar pode tirar alguns pontos, não é? No próprio candidato. Já mostra que ele não é assim tão sério. Então, para quem tem e-mails que constam esses nomes, convém criarem já um outro e-mail. Então, vai também o LinkedIn. Se tiver LinkedIn, olha, é muito importante que se crie LinkedIn, porque facilita muito no network. Vai o número de telefone e só isto é suficiente.
Não precisa ir o número da carta, a carta de condução, não precisa ir nada disso. Não precisa ir fotografia, por exemplo, a menos que o recrutador exija. Porque imagina, há vagas que exigem, por exemplo, que o candidato tenha uma boa imagem. Por exemplo, para quem vai trabalhar como modelo, não é? Para quem vai trabalhar com atendimento ao cliente, é importante que tenha uma boa imagem. Então, nota que tu só vais colocar a fotografia no teu CV se o recrutador exigir. Se não exigir, não coloque. Em alguns países, a exigência de se colocar fotografia constitui preconceito. Por exemplo, no Brasil, se um recrutador exigir que se tenha fotografia, já constitui um preconceito. E podem abrir um processo até às vezes contra a própria empresa. Então, tu estás à procura de quê? De beleza ou estás à procura de profissionais competentes, por exemplo. Então, a nota é que tu vais colocar a tua foto se o recrutador exigir. Depois, tu vais colocar o objetivo profissional. É ali onde tu vais dizer a área em que tu queres te candidatar. Isso vem depois dos dados pessoais. Quero me candidatar à área de assistente de contabilidade. Então, tu vais colocar no objetivo profissional. Quero trabalhar, contribuir para a vossa contabilidade, assim por diante. É uma coisinha bem curta, é um texto curto. Depois disso, vem a experiência profissional. É ali a cereja no topo do bolo. O nosso foco é esse, nosso foco principal. Na experiência profissional, é sempre aconselhável colocar a mais recente e depois a mais antiga. Colocar sempre a data em que começamos a trabalhar e a data, pronto, de término, não é? Outra coisa que também é importante colocar na experiência profissional é o que você... Imagina, a experiência profissional do ano 2020 até o ano 2023, ou até a data presente, trabalhei como técnica de recursos humanos na empresa XPTO. Então, coloque entre parênteses, se for possível, as funções que tu desempenhavas lá na área, não é? Porque cada empresa é uma empresa. Um técnico de recursos humanos numa empresa pequena não exerce as mesmas funções, às vezes, que o mesmo técnico numa empresa de grande porte, numa média, numa grande empresa. Então, é importante que se coloque isso. E depois vem a formação, não é? A formação acadêmica, também com o mesmo critério, começando sempre da mais recente à mais antiga, sem esquecer as datas. Depois, o que é que colocamos? Colocamos as competências comportamentais, não é? Que são as nossas grandes valências, como assiduidade, pontualidade, uma pessoa de fácil trato, normalmente é isso que vai nas competências comportamentais. Depois vão as competências técnicas, que nada mais, nada menos do que os softwares que nós dominamos, não é? Domino o software Primavera, domino o Excel, tudo isso vai nas competências técnicas. Depois, claro, vai os idiomas e outras informações. Então, o CV é muito complexo de se fazer. Então, nem em 2 horas eu conseguiria explicar aqui a elaboração, o processo todo, porque, por exemplo, cada vaga tem palavras-chave específicas que chamam a atenção do recrutador e servem como gatilho mental. Vou dar um exemplo prático. Para quem trabalha, vou sempre exemplificar aqui contabilidade ou finanças. Para quem trabalha com contabilidade, o que é importante que se tenha? Responsabilidade. É importante que seja honesto, é importante que seja pontual. Então, durante o teu CV, cria formas de colocar essas palavras, não é, ao longo do teu CV. Isso vai servir como gatilho mental e vai passar a mensagem no recrutador de que é realmente isso que nós precisamos para alguém, né, trabalhar nessa vaga. Então, outra questão é que o CV deve ser sempre acompanhado com a carta de apresentação. Sempre. Carta de apresentação, motivação. Carta de apresentação, a carta de motivação vem sempre por cima e por baixo vem o CV, sempre. O que é mesmo a carta de apresentação? Carta de apresentação, ou comumente chamado como carta de motivação, é um documento onde nós explicamos as razões que nos levam a nos candidatar àquela vaga. Poucos fazem isso. Pois, eu tenho um monte pouca gente faz isso. Inclusive, não vi nenhum que fez isso. Pouca gente faz isso, mas é importante que se faça sempre. Primeiro que me trouxeram um currículo com uma carta de apresentação, já será admitido. Eu seria a primeira, então. Muito bom. Olha, a nossa conversa está super agradável.
vou pedir aqui aos meus companheiros. A nossa TV desligou. Se eu quero falar justamente da nossa TV. Olha, nos próximos episódios ou nos próximos encontros que nós tivermos aqui, nós vamos passar aqui publicidades de algumas empresas, não só aqui como também aqui no rodapé. E então nós gostaríamos de passar esta informação. Você tem uma empresa, quer patrocinar ou quer simplesmente que façamos um contrato, né, para a tua publicidade passar aqui, nós faremos com muito gosto. Entre em contato conosco, pode me puxar no chat, como também pode puxar o meu pessoal que trabalha conosco, o pessoal da Gokima, que é a empresa responsável pela transmissão deste podcast, e nós teremos muito gosto em publicitar a sua empresa, a sua marca. Então, mande mensagem para mim pessoalmente. Não vou deixar aqui o meu contacto porque já passo mal com o meu número, então nós vamos criar um contacto específico para isso. Mas enquanto isso não acontece, pode deixar uma mensagem no meu chat e eu vou aqui ler alguns comentários. Tem muita gente a nos assistir e quero aqui dar as boas-vindas à Micleusia. Micleusia, bem-vinda. Temos o Leonardo Fakayamale, nome mesmo típico da terra. Bem-vindo e partilhe com os seus amigos. Temos também a Mana Geni. Mana Geni, estivemos juntos há pouco tempo. Bem-vinda à nossa live. O meu irmão Jones Zacarias, muito obrigado. Partilhe o máximo que puder. O Valdemira Mar, bem-vinda. O meu amigo pastor Adam Kateng, muito obrigado pela sua companhia. Temos também o Eliseu Tonex. Ele diz parabéns pela sua apresentação, vejo que és nutrida de muita experiência. Isso é para ele. Muito bom, muito bom. Amarildo Barros, meu irmão, muito obrigado por estar aí do outro lado. Partilhe com seus amigos. Mas quem? Tem muita gente. Tem o Jorge Januário, muito obrigado. Temos Pepe Cambungo, muito obrigado. Evalaine Evana. Isto tens que me dizer a origem desse nome. Evalaine Evana. A origem e o significado, por favor, deixa aí nos comentários. Bem-vinda também a sua best, Tatiana Calumbo, também está acompanhando. Olha, eu gosto muito da vossa amizade, sabe por quê? Na fase das eleições, eu acompanhei a vossa, não digo disputa ou discussão, não sei como é que eu vou chamar, mas você estava de um lado a defender um lado, ela estava do outro lado a defender o outro lado, mas vocês continuam amigas. Isso é o que nós precisamos. Olha, você via a Tatiana publicar um determinado partido, que não vou aqui citar, e depois a Elma publica um outro, fala de um outro candidato, mas depois você lhes vê juntas, você lhes vê a discutirem numa publicação. Era bonito. Eu acompanhava tudo aquilo e era muito bonito. Mas não foi só, né, naquela fase. Nós, por exemplo, divergimos em muitas coisas, mas o mais importante é que, pronto, tem que se respeitar sempre as diferenças, as opiniões. Pronto, mas a amizade continua. Continua, exatamente. Isso é o que mais importa. É o que mais importa. Deixa-me só selecionar aqui a imagem que precisamos. Bom, isso é em direto tem dessas. Então, estava aqui a dizer que gosto da nossa amizade. Realmente é fantástico. A Tatiana, ela diz sempre que nem sempre quem chega primeiro é quem fica. Ela leva isso como um slogan de bandeira para ela. Porque eu conheci a Tatiana bem pouco tempo. Nós somos amigas, acho que há 3 anos mais ou menos, não é? E depois. Então, há vezes que não é questão de tempo, é questão de atitude. Por vezes nós não precisamos de muito tempo para usar óculos bem límpidos para ver se uma pessoa de facto
serve para levarmos para a vida toda ou não. Exatamente. E como eu ia dizendo, nós divergimos em quase tudo. Mas ela sabe que eu tenho um bom coração e eu também sei que ela tem um bom coração, estamos aqui. Exato. Olha, eu conheci a Elma por intermédio da Tatiana. Estivemos em casa da Tatiana e o Eliseu, daí veio a Elma. Pois. Já foi. E só naquele momento que eu tive contato com vocês, já pude perceber que vocês têm uma amizade mesmo verdadeira. E ela está aí do outro lado e diz: a diversidade de pensamentos faz o crescimento do homem. Realmente. Exatamente. Muito obrigado, Tatiana. E prepara-se, porque aquela suposta live que tentamos fazer não valeu. Vai contar agora. Prepara-se, porque daqui a pouco eu entro em contato. Muito obrigado. Bom, nós vamos seguir. Tem muita gente a nos assistir. Eu vou agora fazer uma outra questão. Né? Falou aqui, falamos há pouco sobre currículo, não currículo, como selecionar o candidato. Não, ainda não falamos disso, mas eu gostaria que me ajudasse nessa questão. Falamos aqui de currículo. Depois de eu receber o currículo, né, suponhamos que eu sou empresário, como é que eu vou saber? Porque aquilo só são escritas, não conhecemos o candidato. Como então partir para o próximo passo e conhecer o verdadeiro candidato para uma determinada vaga? Bem, tudo isso começa, para começar, nos objetivos que a própria empresa tem. Não é? Ao solicitar a elaborar um recrutamento. Tudo começa aí. Eu quero recrutar alguém, mas para que fim? Que tipo de profissional eu vou precisar? Será que em vez de recrutamento não é necessário um treinamento, por exemplo? Quando é que eu posso recrutar e quando é que eu posso treinar? Se calhar é uma questão de treinar alguém dentro da empresa, mas como estamos a falar de recrutamento, vamos nos focar no recrutamento. Eu quero atingir até final do ano os objetivos X, Y e Z. E em grande parte, para uma empresa atingir objetivos, depende do tipo de trabalhadores que ele vai ter. Depois aí tu vais fazer uma descrição do trabalhador que você quer. Eu quero um trabalhador que seja licenciado ou mestre. Eu quero que seja um trabalhador com experiência, vamos lá ver, comumente colocado, com experiência de 5 anos na área. Eu quero que seja um trabalhador com experiência, com domínio em determinados softwares. Para começar, tu já tens a descrição feita. Tens a descrição feita. E depois disso, tem os testes. Certo. Há empresas que começam com teste e outras que começam primeiro com a entrevista. Mas eu aconselho sempre a começarem pelos testes. É o teste que vai, de facto, validar se aquilo que você colocou no CV é aquilo que você fez, não é o que você apresenta no teste. Depois do teste, se você tiver uma nota excelente, não é? Passamos para a entrevista. A entrevista é uma forma de confrontar a informação que você colocou no CV com aquilo que você está, de facto, a demonstrar na sala ou durante a conversa na entrevista. Certo. E depois tem tempo de experiência experimental, não é? Normalmente os trabalhadores, a Lei Geral do Trabalho prevê que se tenha 1 mês de trabalho experimental. Para o próprio trabalhador ver se vale a pena continuar com a empresa, se a empresa reúne as condições que ele perspectivou, não é? Sim. E também para a própria empresa ver se o próprio trabalhador é de facto aquilo que ele nos apresentou, tanto no CV como no teste e na entrevista. Certo. E após isso, o trabalhador continua. Então, uma forma de o recrutador identificar se de facto selecionou o candidato certo é por meio do próprio CV, depois o teste e a entrevista. Muito bom. Muito obrigado, Elma. Acredito que estamos a ajudar muita gente, tanto o candidato como o empresário, né? Principalmente a mim está a ser muito útil essa conversa. Mas também pode solicitar uma consultoria. Exato, eu já queria chegar até aí. A Elma pode ajudar ainda mais, porque tudo que estamos a tratar aqui é de forma parcial. Né? Tem aspectos mais profundos que a Elma pode cuidar. Como as avaliações de desempenho. Exatamente, exato.
E nós temos poucos profissionais na área, então por favor não hesitem, entrem em contato com ela vai lhe ajudar a selecionar o melhor candidato e também vai lhe ajudar a ser o melhor candidato. Olha, vocês conseguem passar o meu número aí no rodapé? Vamos conseguir. Yeah. A Elma vai enviar meu contacto e nós vamos. Manda-me já por mensagem, eu reencaminho, eles tratam e vai passando já. Tá bem. Exato. Bom, enquanto a Elma faz esse exercício. Você já tem o meu número? Pode enviar. Já. Sim. Nossa, vejam só. Eu vou mandar aí para os nossos homens da Regi. Eu tenho 2 números. O recente é o 923. Yeah. Esse mesmo 923 é que é o número de trabalho. Certo. Correto. Bom, vou enviar aí para a Regi. E vão fazer aí uma criação no Photoshop e vão colocar no rodapé. Bom, nós vamos seguir. Eu tenho aqui mais uma outra questão. Né? Depois do profissional ser selecionado, nós conhecemos várias pessoas que depois de serem selecionadas, umas são muito assanhadas, querem fazer tudo, correm daí, basta ver o chefe quer levantar, só não bate continência porque não é militar. Então, qual é o conselho que se calhar você poderia passar para aquelas pessoas que foram aceitas para um determinado para assumir um determinado cargo, né? Qual é o conselho que deverias passar para essas pessoas no primeiro dia de trabalho, segundo, terceiro e assim em diante? Porque existem funcionários que logo que são admitidos querem parecer que são os melhores e no meio do processo eles baixam. E às vezes já desrespeita o chefe, mas no princípio era abrir a porta para o chefe, traz água para o chefe, não sei o que. Qual é o conselho que poderia passar para essas pessoas? Olha, esse conselho que eu vou dar, que é o primeiro ponto, não é em nota de conselho, isso serve para qualquer área da nossa vida. Certo. Porém, para quem está no primeiro dia, primeira semana, primeiro mês de trabalho, é importante que observe mais e fale menos. Porque cada empresa é uma empresa, cada empresa tem a sua cultura organizacional. O que poderia ser, por exemplo, algo normal numa empresa, em outra empresa não é normal, certo. Não é? Então é importante que o novo trabalhador, o trabalhador recém-integrado, observe para ver como é que de facto as pessoas da empresa se comportam, para ver quem é alegre, quem não é, porque há aqueles que são um bocadinho mais retraídos, há aqueles que são um bocadinho cínicos, é para diversidade de personalidades. Certo. Então, também perceber como funcionam os procedimentos dentro da própria empresa. Não é? Os procedimentos de contabilidade podem ser numa empresa e outros em outra empresa. Certo. O objetivo é que a pessoa colha mais informações sobre o funcionamento da própria empresa e depois, assim, de forma paulatina, se tiver alguma coisa a crescer, não é? Com algum respeito e educação, alguma humildade, vai dando o seu parecer. Certo. Outro ponto que eu dou aqui como nota de conselho para quem é recém-integrado: não se deixem levar em histórias de que o colega fulano é muito mau, ele é malandro, não sei o quê. Tem sempre dessas. Pelo amor de Deus, é um erro de palmatória. Porque tu não sabes o que o colega teve, o que tiveram no passado, as brigas que tiveram, tu não sabes de facto quem tem razão. Então não compre brigas que não te dizem respeito. Certo. Porque por vezes tu vais ter uma imagem errada de alguém que pode ser um mentor. Vais ter uma imagem errada de alguém que pode ser o teu guia, teu orientador. Então viva as tuas próprias experiências com as pessoas. Se colegas antigos tentarem te recrutar para ficar contra um trabalhador, um colega, se abstenha disso. Tenha as tuas próprias experiências com os colegas. E terceiro ponto que eu vou dar aqui é que ninguém é perfeito. Entre os trabalhadores, entre os colegas, vamos encontrar diversas personalidades, diversos defeitos, mas saiba peneirar, saiba filtrar. Colha aquilo que de facto vai lhe agregar valor na sua vida profissional. Um colega, por exemplo, pode ser vamos lá ver,
alguém alguém que se estressa assim com facilidade, né? Muito temperamental. Sim. Mas se for alguém que tem competências que podem lhe ajudar a ascender profissionalmente, então fique com aquilo. O resto deixa mesmo para ele e para quem acha bonito aquilo. Se foca naquilo que pode lhe agregar valor, não é? Naquilo que pode lhe acrescentar algo, pode alavancar a sua vida profissional futuramente. Outra coisa, já dentro da empresa, recém-integrado, se tu não tiveres, eu aconselho que se tenha habilidades com comunicação e oratória. Certo. Se tu não tiveres, vai treinando isso. Normalmente, a habilidade com comunicação e oratória agrega valor a qualquer tipo de profissional. Quando tu consegues comunicar com alguma eficiência, quando eu falo de comunicação não é falar muito, é falar de forma eficiente, falar o que realmente tem valor, saber vender o seu peixe. Quem comunica bem, com mais facilidade consegue vender o seu peixe, com mais facilidade consegue mostrar o que vale. Então, se você é um profissional recém-integrado que não tem essas habilidades, então vai já treinando isso, não é? Porque, por exemplo, cargos de liderança são mais destacados aqueles que conseguem comunicar, Certo. aqueles que conseguem ter o poder de persuasão, porque normalmente quem comunica bem consegue ter o poder de persuasão. E é muito importante para quem tem liderados e quem lidera é sabido por todos que a liderança é feita por exemplos, e às vezes o exemplo começa por aquilo que os nossos líderes falam, depois por aquilo que eles executam. Então, muito poderia estar aqui a aconselhar, mas é basicamente isso sobre para quem não foi ou é recentemente integrado. Agora, tem uma outra questão, nós sabemos que é uma influência digital, embora não queira aceitar, mas devemos admitir. Tem uma questão que é muito importante. Acha que as redes sociais influenciam na contratação de um determinado candidato? Porque eu recentemente participei de um debate, antes que eu comece a falar, participei de um debate que estava a se tratar sobre essa questão. Existem bons profissionais, né? Mas também bons memeiros. Facebook. Eles em nenhum momento falam da sua profissão e atenção que são desempregados. Em nenhum momento falam da sua profissão, em nenhum momento apresentam o seu perfil, as suas qualidades nas redes sociais, em nenhum momento eles fazem isso. Mas vivem a vida fora das redes sociais reclamando, não tem trabalho e tal, mas quando entra nas redes sociais são muito meme. Muito meme, só partilha meme, Samuel. Então, Elma, acha que as redes sociais influenciam a contratação de um determinado candidato? Influenciam, quer negativa como positivamente. Acho que até há alguns anitos não influenciavam tanto. Sim. Mas o recrutador ou as empresas usam todos os meios possíveis para colherem informações sobre o candidato. Porque nós sabemos de antemão que nos CVs há muita mentira. Há muita coisa que se expõe aí que de facto não é. Imagina, há pessoas que colocam que são responsáveis, que são sérios, não sei o quê. Então, se eu for ao Facebook do recrutador, do candidato, ao Instagram, será que a imagem que ele vai passar é mesmo de uma pessoa responsável, por exemplo? Então, de certa forma, influencia sim. Principalmente, eu vou passar aqui também já uma nota de conselho. Eu vou aconselhar muito hoje. Principalmente para quem está nesse momento a se candidatar em algumas vagas. Se tiver aí fotos, tipo como enfeite, uma grade de cerveja, convém retirar. Certo. Se tiver, por exemplo, com roupas assim curtinhas, não é? Roupas indecentes, convém retirar. Porque para o recrutador a imagem vende, a forma como o candidato se apresenta, comunica, fala muito sobre ele. Aliás, a forma como te apresentas fala muito mais do que aquilo que sai da tua boca. Exato. Então, influencia sim. Porém, eu conheço também muitos profissionais que são excelentes profissionais, mas passam a vida tipo a partilhar memes.
Mas aí é que está a questão, ele já tem um emprego. Ele já tem um emprego, já tem um emprego garantido. Nos seus empregadores ele já conseguiu provar o que vale. Certo. Mas você não. Você ainda é desempregado, você ainda está a se candidatar a algumas vagas. Então, para você que ainda está em fase de candidaturas, convém deixar a vida de partilhas de memes para aqueles que já estão firmes nas suas carreiras, para aqueles que já têm um objetivo profissional traçado. Você que ainda não está desempregado, convém deixar isso para depois de seres empregado. Aí sim, continuas a partilhar as tuas coisas. Exato. De facto, nem tudo aquilo que nós partilhamos nas redes sociais define o que nós somos. Sim. É a questão aí do depende da tua posição. Se tu já estás empregado ou se tu estás em fase de candidatura. Também vai depender da vaga em que tu estás a te candidatar. Por exemplo, há quem se calhar está a se candidatar a uma vaga para ser gestor de redes sociais de uma empresa. Eu acho que normalmente quem partilha memes acaba por ganhar com facilidade alguns seguidores. Certo. Acaba por influenciar de certa forma com facilidade algumas pessoas. Então, depende muito da vaga em que tu vais te candidatar. Por exemplo, se tu vais te candidatar a uma vaga de executivo, por exemplo, vamos lá ver, secretária ou secretário executivo, não fica nada bem tu estares a viver uma vida de partilhas de memes. Então depende muito. Exato. Muito bom. Está a ser um aprendizado e os meus companheiros que nos acompanham estão a constatar isso. E eu quero mandar um abraço ao Sebastião Miguel, meu amigo de Luanda. Mano, muito obrigado pela força. É alguém que está distante, mas está constantemente a partilhar as nossas cenas. Isso é muito bom. Continue assim com esse coração nobre e que Deus lhe abençoe. Temos o Cota Profundo José. Cota, bem-vindo mesmo. Temos também o Cota Custódio Albino. Bem-vindo, é um prazer ter-te aqui. Arlete Chilombo Silvestre, bem-vinda, partilhe com os seus amigos essa live. A Mana Geni diz o seguinte: eu amo Geni Vieira, não sei se conhece. Ela diz que eu amo essa mulher, diz a ela que sou bué fã dela. Parabéns pelo programa, está sendo uma bênção, admiro a sua resiliência, Goutinho. Muito obrigado também. Bom, a Mana Geni diz que é muito admiradora sua. Muito obrigada, Mana Geni, um beijinho para si. Ok. Bom, a minha madrinha, eu tenho 3 madrinhas, esta é uma delas. A minha madrinha, Celita Chitangaleca, ela é gêmea da minha madrinha e eu a trato também como madrinha. Muito obrigado pela sua presença, agradeço mesmo do fundo do coração. Então, um beijo bem grande para si. Temos o Júlio Pedro. Júlio, maestro, bem-vindo. O Salomão Lorindo, meu irmão, muito obrigado. A essa hora já nas redes, já largou. Bom, muito obrigado pela sua presença. Bom, a nossa conversa está bastante interessante. Eu gostaria aqui de ressalvar o que a gente já disse no princípio. Nos próximos episódios nós vamos passar publicidade, vamos ter espaços de publicidade. Então, para você que tem um negócio, mande para nós, mande no meu chat aqui no Facebook, mande no meu WhatsApp para quem tiver o meu WhatsApp. Eu disse no princípio que não posso mandar o meu número agora, porque já tenho muitos contactos, já tenho dificuldades às vezes de atender o telefone. Então, nós vamos criar um contacto específico para isto, mas enquanto isso não acontece, deixe uma mensagem no chat e nós teremos muito gosto em partilhar o seu negócio aqui na nossa tela e aqui no nosso rodapé. Bem, a nossa conversa segue. E vamos falar um pouquinho, né, da gala de premiação Eu Amo Cidade Vida. Nós acompanhamos e votamos também. Para quem não sabe, a Elma estava a concorrer na categoria de... Concorreu na categoria de personagem popular do ano, figura popular do ano, e sagrou-se como vencedora ela e o Dr. Chimbilundo, acho que é isso, Dr. Chimbilundo. Então, Elma, o que é que tem a dizer sobre este prémio? Né? Para já está de parabéns. Eu esperei você lá na gala, não te vi,
aí, queria gritar contigo, vibrar contigo, te vi, mas já justificou aqui no off e entendemos. Mas o que achou deste percurso todo e do prémio? Olha, ter participado foi uma experiência. Estou aqui a procurar o termo certo. Foi uma experiência agridoce. Certo. Agridoce porque, por um lado, vou falar do lado doce, né? O lado doce é de que, pronto, se formos nomeados, não é? Para a categoria, é porque, de facto, o nosso trabalho está a ser notável. Certo. O nosso trabalho está a impactar a vida de muita gente. O nosso trabalho está a ser enaltecido, porque até certo ponto é este o objetivo da gala de premiação, enaltecer o trabalho dos profissionais locais. Esse é o lado doce. Então, o lado amargo, não é? Foram as situações que resultaram durante, prontos, todo esse processo. E vou já dizer aqui que, para mim, eu jurei, dizem que não se jura, mas eu jurei nunca mais na minha vida, tipo, participar em eventos que envolvam votação. Certo. Porque o GL, até o meu amigo, ele fez uma partilha a falar sobre isso, ele tem toda a razão, sobre a questão dos votos, porque nem sempre quem ganha, ou seja, nem sempre o mais votado é o que tem, é o que mais trabalha, certo, podemos assim dizer. Então, o que surgiu durante esse processo todo de votação, para mim foi humilhante, não é? Foi uma tremenda falta de respeito. Acusações de que a EUMA está a pagar pessoas para votarem nela, a EUMA está a criar contas, a equipa da EUMA está a criar contas falsas para ter mais votos. Eu achei uma tremenda falta de respeito, que isso foi para ter o SIC. Ok. Porque quando tu acusas alguém que não cumpre com o regulamento, código de conduta de determinado evento ou instituição, tu não estás só a colocar em questão a própria imagem da pessoa. Certo. Tu estás a colocar em questão a educação que essa pessoa recebeu dos pais. Certo. Há quem até disse que é muito mimosa, é muito mimada. Não é mimada. O que acontece é que nós estamos a trabalhar, não é? Para termos uma imagem respeitável há algum tempo. Certo. Então, quando surge alguém que tenta caluniar e blasfemar, até certo ponto acaba por afetar o nosso próprio profissionalismo, o nosso trabalho. Então se ela é capaz disso, porque é normal, é natural, nós como ser humano, quando algo de determinada área da nossa vida não vai bem, nós acabamos por associar com outras áreas da nossa vida. Então, se ela é capaz de falsificar votos, do que mais ela é capaz, por exemplo. Então, só o facto de fazer essas acusações acaba por diminuir ou afetar e manchar a própria imagem. Então, eu jurei para nunca mais me meter nesse tipo de situações. E quem reconhecer o meu trabalho, pegar um prêmio e me entreguem diretamente. Agora, isso de participar em coisas que envolvem votos, olha, foi uma experiência mesmo doce e amarga ao mesmo tempo. Ok. Então, e eu acompanhei esse processo e seria a minha pergunta a seguir, né, sobre esta confusão que existiu. Se calhar as pessoas não estão a perceber o que realmente aconteceu. Não sei se poderias aqui dizer o que realmente aconteceu para teres tomado essa decisão. Né? Decisão de nunca mais participar. O que aconteceu para surgir essa confusão de até pararem no SIC? Olha, espero que isso não levante aqui, prontos, situações desagradáveis. Bem, eu tomei essa decisão por quê? De não participar, vou dizer, nunca mais em eventos que envolvem votação. Porque, olha, mais vale ter paz do que ter razão. Sim. Isso é básico para quem pronto, deseja viver uma vida sem confusão. Certo. É importante que as pessoas se apeguem a isso. Ter paz, nada de ter razão. E o que aconteceu? Nesta categoria, não vou falar das outras categorias porque eu vi que estavam a decorrer as votações de forma assim, natural, sem confusão. Certo. Mas
mas já não sei porque que na nossa categoria que houve tanta confusão. Na nossa categoria, eu acho que o que houve aí é tudo vale. Tudo vale. Ainda que for, se calhar, para manchar a imagem de alguém e vencer, tudo vale. Sem querer fazer aqui acusações, não é? Porque também me acusaram de certas situações que eu nem sequer tinha colocado as mãos. Certo. O que aconteceu? Nas 2 primeiras semanas, quando começaram os votos, eu estava parada. Eu não estava a fazer aquela campanha de caça aos votos. Não estava a fazer isso. Mas, no entanto, alguns amigos que têm assim muitos seguidores, vou falar nomeadamente do Pai Diesel, né, do Gilberto Eden, que é promotor de eventos, e muitos outros, questionaram, mas tu estás parada por quê? Por que tu não estás a fazer a campanha? Então, eles começaram a fazer a campanha também por mim. Certo. Ou seja, criamos uma equipa, não é, de caça-votos. E eu lembro que só no primeiro dia da publicação do Diesel, nós tivemos mais de 500 votos. Okay. Aquilo despertou a atenção de outras equipas, mas como ela estava por último, como é que agora já está em segundo e tudo mais. Começaram a levantar essas questões. Mas surpreendeu-me que 2 dias depois, não é, alguém faz um post nas suas redes sociais a fazer essas acusações, que eu estou a pagar pessoas para caçar votos e tudo mais. E eu, pronto, depois questionei. Eu tenho 32 mil... Que fez esse poster era um dos concorrentes? Não era concorrente, não era um dos concorrentes. Era alguém, pronto, que estava, não vou dizer que era da equipa, mas estava a trabalhar em prol de um outro concorrente. Então, eu ainda questionei. Eu tenho 32.600 e tal seguidores. O Diesel tem 241 mil seguidores. O Gilberto tem 45 mil seguidores. Como assim é normal que a pessoa tenha mais de 500 votos em 24 horas? Até pouco. Sim. Com 32 mil seguidores, no mínimo eu teria 2 mil seguidores. No mínimo eu teria 2 mil seguidores. É muito normal. Foram acusações feias, nomes feios. E depois, um dos outros membros da equipa, o Gilberto, recebeu ameaças mesmo, ameaças feias, do tipo, quando tu vens para o AMBO, tu és bem recebido, estás a fazer isso porque a fazer campanha para alguém que nem sequer é de cá do AMBO. Depois disso, eu tomei a decisão de que, pronto, essa seria a primeira, se calhar a única e a última experiência, não é, de estar a participar em eventos que exijam votos para ganhar determinada categoria, onde já há ameaças, onde já há blasfémia, calúnia e tudo mais. Então, convém que não seja assim, porque eu acho que por vezes é uma falta de respeito tu tentares mostrar ou provar o que você realmente é. Exato. Eu sei que sou uma pessoa competente, ter que estar a mostrar isso, tipo, por meio de votações, Deus me livra, para nunca mais. Mas pronto, fomos ao SIC, a questão se resolveu e, claro, e ficamos assim. Opa, que situação. Bem, eu acompanhei, não na totalidade, cheguei também a ver a publicação e fiquei também indignado. E, bem, eu até estava a conversar com um amigo, eu aconselho a direção a organização da Gala de Premiação Vamos Cidade de Vida, que nas próximas edições evitem fazer os votos ou a concorrência no Facebook. Criem um portal bem mais organizado, porque no Facebook denota também um pouquinho denota um pouquinho de desorganização. O Facebook é muito popular, e então quando vem os números a crescerem pensam logo já que é burla ou fez alguma coisa, porque hoje em dia o Facebook é alvo de muitas burlas. Então eu aconselho, não estou a dizer que houve burla nesse processo, não, é só um conselho que eu passo à direção, que arranjem um outro método, criem um portal, existem pessoas boas para criarem um portal de votação e façam lá as votações, até porque também muita gente perdeu muitos votos porque tem muita gente que não usa o Facebook e queriam votar. Nós, por exemplo, passamos por isso. A instituição que eu represento também concorreu e tivemos dificuldades porque tivemos muita gente que queria votar, mas não usa o Facebook. E se vocês criassem ou se essas pessoas
pessoas criassem conta, já seria motivo de De, especulações. exatamente. Porque é uma conta nova, É quero nova, votar, então. exato. Já um portal é mais aberto, todo mundo consegue ter acesso. Então, e também bem mais organizado e bem mais corporativo. Yeah. E acredito que também se isso acontecesse, se fosse num portal bem mais organizado, as questões também, acho que os descontentamentos também Seriam menores. Acredito nisso. Então é um conselho que eu passo à direção desta organização. Bom, a nossa conversa está mesmo já bem no finalzinho. Sério? Yeah, Não, não é possível. infelizmente, está bem no final. E eu hoje me deparei que você trocou o nome da sua, não sei se é de uma das página. páginas. Sim, colocou um nome e já me chamou a atenção. Disse, tem um projeto novo aí. Eu gostaria que nos falasse um pouquinho dos projetos novos que tem. Yeah. Bem, na verdade os projetos são vários, mas todos virados para gestão de recursos humanos ou capacitação do capital humano. A conta que você viu, né, que houve uma mudança, era uma conta antiga que eu usava quando eu era cantora. Okay. Era a conta, né, gerida pela Milionário Record, mas, no entanto, eles passaram minhas credenciais e como já tinha uns 5 mil seguidores, mais ou menos, então alterei o nome para Valor Humano, que é o nome da empresa, o nome do projeto, na qual eu sou a mentora, não é? Okay. Essa coisa de CEO, eu não gosto desse termo, é muito pesado para mim. No entanto, eu sou a mentora, sou a orientadora do projeto e o objetivo do projeto é mesmo ligado à gestão eficiente de recursos humanos. Certo. Então, o que é que nós vamos prestar como serviços na Valor Humano? Para além de recrutamento externo, nós vamos também fazer qualificador ocupacional, vamos fazer avaliação de desempenho, nós vamos dar formações, vamos fazer mentorias, mas tudo virado à capacitação do capital humano. Para empresas, por exemplo, que sentem preguiça, não é, de fazer um recrutamento, passar por aquele processo que acham chato. Certo. Então, nós vamos fazer pela própria empresa, para quem quiser algum profissional na sua empresa, imagina o Botinho precisa de uma secretária, por exemplo, então nós vamos arranjar por vocês, não é? Vamos assinar aí uns contratos, ou seja, nós vamos trabalhar por aqueles que, na verdade, precisam de profissionais capacitados. Não vão se dar o trabalho de passar por aquela chatice de ir atrás de candidatos certos para colocar no lugar certo. A equipa do Valor Humano vai tratar isso por vocês. Questões ligadas a formações, nós também estaremos aí para dar para vocês, desde preparação para o mercado de trabalho até acompanhamento da própria carreira dos trabalhadores, nós estaremos todos ligados a isso. Okay. E para quem é profissional também, para quem é estudante, olha, cá no âmbito tem muitos estudantes de recursos humanos, porém sem alguma orientação. O que acontece? As academias ensinam por vezes muita coisa que ela nem sequer, até nem vou dizer que ensinam, não ensinam coisas, é muito mais fácil assim. Sim. Não ensinam coisas que de facto o estudante vai precisar quando estiver no mercado de trabalho. Certo. São poucas academias, por exemplo, que ensinam recursos humanos, porém que viram na vertente de domínio do portal da segurança social, por exemplo. São poucas empresas, são poucas academias, poucas universidades que ensinam o estudante a fazer folha de salário como deve ser, mas tudo isso acompanhando com as legislações prontas, porque RH é orientado pela Lei Geral do Trabalho e legislações adicionais. Sim. Então, tudo isso, muitos estudantes não se deparam com ele. Recebem muita teoria, mas pouca prática. Certo. Muito Adalberto Chiavenato, muita teoria de Adalberto Chiavenato que nem se enquadra, por exemplo, no contexto ou na realidade angolana que se passa aí. Então, são coisas que, prontos, nós, do Valor Humano, vamos passar para ajudar os estudantes a se capacitarem melhor, a terem mais habilidade para o mercado de trabalho. Ok. Muito bom, interessante. Gostei do projeto, acho que é muito inovador. Muito inovador. Temos déficit cá a nível local. Temos muito mesmo, muito, e acredito que muitas empresas vão ser beneficiadas com estes serviços caso solicitarem, e devem solicitar mesmo, porque é
muito importante que se tenha noção de quem e como se vai contratar alguém e Exatamente. ter uma boa orientação para termos bons profissionais a trabalharem conosco. E não sei se estão a conseguir passar aí o contacto. Se não estiverem, nós vamos deixar aqui nos comentários o contacto da Elma. Para quem quiser entrar em contato com a Elma, também pode falar comigo, eu passo o contacto no off. E na hora que a gente tiver a fazer a edição para outras redes sociais, nós vamos fazer questão de colocar lá o contacto. Muito obrigada. Elma, muito obrigado. A nossa conversa foi muito curta. Mas foi mesmo. Não dá para acrescentar mais uns 30 minutos, sério? Tá bom, podemos acrescentar mais 30 minutos. O pessoal não quer perguntar. Aí em casa, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Pensei que alguém fez uma pergunta. Bom, alguém quer fazer aí uma pergunta? A Elma Coelho. Estamos aqui a ter uma conversa muito interessante com a Elma e precisamos do vosso feedback. Bom, eu quero lembrar a todos vocês que estamos de volta depois de um ano parados, exatamente um ano parados, porque tivemos que nos readaptar, tivemos que mudar de espaço e estamos num novo espaço e acreditamos que vamos voltar com mais garra, claro, contando com o vosso apoio. Já sabem a dificuldade do país, o país está difícil. Tanto é que o nosso amigo aí da Regi quer emigrar para Portugal. Não é isso, Samir? Quer emigrar para Portugal, Mas tirou então mais 5 mil no dinheiro que estava a juntar. tirou lá mais 5 mil quase. Só ficou agora a 30, era 35 do passaporte. 30 ainda não tem passaporte. Então, todas essas dificuldades nos levaram a dar esse espaço, né, de tempo até voltarmos o dia de hoje. E queremos contar com o vosso apoio de hoje em diante. E também vocês podem sugerir os próximos convidados, né? Mandem aí nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui para termos essa conversa interessante. Bom, Elma, deixa-me ver aqui. Elma, deixa-me fazer uma pergunta. Como é que estávamos aqui a falar da situação do país? Como é que você encara a situação atual, situação econômica, né, atual do país, né? Como é que você encara? Ah, bem, péssima. Falando em situação do país, antes de começar a responder, foram as questões ligadas ao país que eu fui falando que acabaram por dar algum destaque na Elma, não é? Nas redes sociais. Certo. E claro, para alguns era bom e para outros não é? Não fez. Claro, tem sempre gregos e troianos, não é? Nesse tipo de situações. Respondendo já diretamente, Angola é um país grande e belo, que nós tínhamos tudo, é rico, nós tínhamos tudo para dar certo, para sermos uma referência a nível da SADC, a nível da própria África, a nível do mundo, por conta dos grandes recursos e muitos recursos que nós temos. Sim. No entanto, os livros de histórias, de geografia, os nossos livros na qual crescemos, sempre nos passaram a ideia de que Angola é um país rico, mas Angola não é um país rico. Angola é um país que tem matéria disponível para ser transformada em riqueza. Temos muito petróleo, muito diamante, coisas que poderiam ser transformadas para gerar, por exemplo, emprego, para gerar de facto riqueza, para essas riquezas depois constituírem valor, não é? Para se pagar outras despesas fixas do Estado, como escolas, educação, saúde e tudo mais. Nós não estamos bem e seria bom que aqueles que dirigem o próprio país se revissem, não é? Porque, olha só, estamos a falar do Sani, que já quer emigrar e as pessoas muitas vezes estão a emigrar por conta da própria situação do país, não só a situação econômica, mas também a situação social, porque, claro, o econômico depois acaba por afetar o social. Se as pessoas não têm, por exemplo, capacidade ou poder de compra,
não tem como. Vai-se criar uma sociedade com muitos delinquentes, uma sociedade faminta, uma sociedade em que depois as pessoas serão capazes de tudo para sobreviver, para comerem, não é? Então, nós não estamos bem, a situação econômica do país está péssima. Tá bom, Elma. Bem, alguém perguntou-me, ou mandou-me uma pergunta. Ela ouviu que a Elma foi cantora, ou é cantora. Né? Fui. Porque a voz ainda está lá. Ah! Então, ela pergunta, ou seja, ela pede para falar mais sobre isso, porque ela diz que conheceu a Elma como artista e só hoje consegue ver novamente a Elma já num outro fórum. Como é que é? Desistiu? Como é que está a vida artística da Elma? Bem, a vida artística da Elma tá zero, não está parada. Eu gosto muito de música e eu almejava muito fazer carreira na vida musical. Certo. No entanto, o próprio mercado nacional não é dos melhores para se fazer carreira, principalmente para mulheres, Certo. não é dos melhores. O que acontece? Aqueles que detêm o poder no mercado musical, por vezes tentam nos passar a ideia ou a mensagem de que sem eles nós não somos nada. Mas a verdade é que sem talentos eles também não fazem dinheiro. É um trabalho de equipa. Eu com o meu talento, você com o teu dinheiro para investir, formamos uma equipa e cada um sai a ganhar. Mas a ideia que sempre passam para os cantores e cantoras para cantoras e cantores de forma geral, é que, prontos, vocês sem mim, sem um produtor, sem um financiador, nós absolutamente fazer. nada. No entanto, chegou uma altura que nós mulheres temos prazo de validade. Chegou uma altura que eu fiquei perdida, se continuava mesmo com a música ou não. E eu deixei assim de fazer música como tal há 3 anos, é bem recente. Foi ali quando eu conheci a paixão pelo RH. Não, eu identifiquei-me bastante com recursos humanos, então preferi colocar a música de parte, também porque a própria música em si, o ambiente musical é um ambiente muito propício para futilidades, para vaidade, para uma sorte de coisas não muito boas, não é? Que por vezes chocava com aquilo que são os meus princípios morais, meus princípios familiares e princípios até mesmo cristãos. Então chegou uma altura que eu tive que pôr o pé no chão e decidir: vais continuar ou não? Se tu vais continuar, também tens de estar disposta a tudo aquilo que o mundo musical alberga. Certo. Desde a futilidade, desde a vaidade. E vaidade é um ambiente muito propício, por exemplo, para a prostituição. Muito propício. Então, eu tive que decidir se ia continuar ou não. Será que sofreu muito assédio? Muito assédio. Eu não sou assim tão... Produtores, músicos... Muito assédio por parte de produtores, de músicos, de supostos empresários que apareciam para financiar o projeto e tudo mais. Assédio é que não falta. No entanto, ficou para trás, foi bom enquanto durou, mas, claro, continuo a gostar da música, faço música só como hobby, nada de carreira, porque carreira eu já decidi que é mesmo recursos humanos e pronto, foi bom enquanto durou. E boa sorte para quem faz, né? Realmente. Se um dia tiver que voltar na música, olha, terá de ser mesmo gospel, não tem como. Okay. Porque o ambiente é um bocadinho mais reservado, não é? Com um bocadinho de mais respeito por aquilo que são, vou dizer, os valores morais da pessoa. Então, se um dia tiver que voltar, é para a música gospel, não para a música secular. Okay. Tá bom, se voltar para a música gospel, tem a produção Atos, está pronta para ele. Claro. tenho muita gente com quem contar, tem o Miguel, né? Exato. Tem vocês. Bom, alguém colocou aqui uma pergunta nos comentários. Ele diz que, como a Elma recebeu o prémio, visto que resultou no empate, agradeceu, devolveu, rejeitou e por quê? Não, recebi.
como eu disse de antemão, a experiência foi agridoce. Doce, por um lado, porque se formos nomeados, é porque o nosso trabalho está a ser notável, está a ser valorizado. Então, e amargo pelas coisas que foram ocorrendo durante aquela fase dos votos, né, das calúnias, as difamações que foram ocorrendo. Foi o lado amargo, né, desse processo. No entanto, eu recebi porque eu não acompanhei de facto até o último dia as votações. Não sei se de facto saiu o mesmo empate, se não saiu, mas se a organização decidiu entregar vamos lá ver, o prémio, não é? Não tinha como rejeitar. Exato, até porque já estava mesmo na chuva, né? Exatamente, eles têm os seus regulamentos, têm os seus códigos de conduta, têm as suas próprias regras. Se chegar a essa conclusão, então eu tive alguém que representou-me e, claro, agradeceu, e tinha mesmo de agradecer, não é? Sim. E pronto, está tudo resolvido. Recebi o prémio e, claro, agradeci. Olha, o Eliseu, o Eliseu é muito chato. O Paulino? Ele disse, tem razão, também fui muito assediado quando cantava, parei pelo mesmo motivo, e era música gospel. O Eliseu, sério. Que azar, desde quando é que Eliseu canta? Epá, enfim, vamos só acreditar. Se calhar canta no banheiro, né? Se calhar. Há muitos artistas do chuveiro. Do chuveiro. Olha, alguém fez mais uma pergunta e vou pedir aos nossos amigos que façam perguntas, estão à vontade, né? O que foi, Jorge? Façam pergunta. O Jorge disse que manda um beijinho para ela. Sério? Mesmo estando presente. Mas, Jorge, muito obrigada. Um beijinho para ti também. Bom, Jorge é chato. Bom, tem alguém que faz uma questão. Ele diz que é possível um funcionário pressionar de maneira mais afável possível a empresa a implementar planos de carreira na organização? Não sei se conseguiu perceber. Sim. É para responder já? Sim, é possível. Bem, para começar, vai depender até certo ponto da abertura que a empresa vai dar a esse trabalhador. Certo. E outra coisa, tu até podes dar isso como sugestão, mas em primeiro plano tu precisas saber quando você integra na própria empresa, se a empresa faz um plano de carreira. Porque para muitas empresas o plano de carreira é uma utopia, não é? É possível sim que o trabalhador coloque como sugestão, coloque como um plano, né, da própria empresa, a questão da gestão da própria carreira do trabalhador. No entanto, se o trabalhador, por exemplo, quiser fazer carreira, é importante que se precaver primeiro, não é? Se é uma cultura da empresa fazer um plano de carreira ou não, para depois não chegar na empresa e ficar triste, dizer que não estou a ser valorizado, não estou a progredir, não estou a ser promovido, porque nem todas as empresas têm estas políticas de progressão de carreira, mas é importante que fique patente para o próprio trabalhador que a empresa só vai te dar o emprego, mas quem faz a carreira é o próprio trabalhador. Okay? Certo. Ok, muito obrigado, Elma. Ele agora pergunta, podes dar algumas dicas de como pressionar, por favor? Bem, uma dica, por exemplo, é você colocar, como proposta, não é? As vantagens disto. Por que a entidade empregadora deve fazer um plano de carreira? A princípio, porque valoriza o próprio esforço, não é, do próprio trabalho do trabalhador. Certo. Imagina se eu começo do escalão A e depois, ou seja, que começo do sexto escalão, depois passo para o primeiro, significa que já há alguma progressão, não é? Sim. E é uma forma também de motivar o próprio trabalhador a fazer sempre o melhor, a dar o melhor de si e a vestir a camisola, não é? Então, uma forma, assim, de forma resumida, de você sugerir isso na tua entidade empregadora é falar das vantagens e da própria desvantagem
seja, até nem fala da desvantagem, fala só das vantagens. Certo. De se ter um plano de carreira dentro da própria organização. É uma forma bem simples. Muito bom. A nossa conversa está mesmo muito interessante e vamos ter que terminar porque nós queremos que a Elma guarde algum conteúdo para a próxima edição. Tá? Vamos guardar conteúdo para uma próxima edição e esperamos que aceite novamente o nosso convite. Já está lançado. Publicitar o meu projeto, não tem Exato, como. não, aqui em casa. Então a Elma já aceitou o nosso próximo convite. Brevemente vamos lançar uma nova data para o nosso próximo encontro. Então, Elma, últimas palavras e vamos nos despedir do pessoal. Ah, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Bem rapidinho. Olha, eu acho que vocês começaram em grande, não é? Depois de um ano. Vou falar que não é que começaram em grande por causa da Elma, mas por causa dos temas que se abordaram aqui, que eu acho que foram bastante pertinentes. Falamos um bocadinho sobre CV, preparação do mercado de trabalho, que são temas pertinentes e eu sei que nessa altura há muitas empresas que estão a recrutar, então falar sobre os assuntos que se falou aqui é uma forma de preparar as pessoas que estão a se preparar, ou seja, as pessoas que estão a se disponibilizar para se candidatarem em determinadas vagas. Certo. Então é por esta razão que eu digo que vocês começaram em grande, não é porque, pronto, Mas também mesmo, porque começamos com a maior influência do ano. Atenção. Pronto. Atenção, não é pouca Mas coisa. vocês fizeram esse estudo onde? Vocês andaram pelas redes vizinhas a ver isso? Um estudo muito profundo. Ah, é? Yeah. Pelo menos dos que nós visitamos, fomos fazendo pesquisa. Ok. Não encontramos alguém com um bom número de seguidores. Tá bem. Então, pronto, fico com mais um prêmio. Para além da Exatamente. gala premiação, a Mocidade de Vida, tenho mais um. Exatamente. Boas, últimas palavras. Quero primeiramente agradecer a vocês pelo convite, não é? De participar na Visionários Podcast. Agradecer a todos que se predispuseram a ficar aí do outro lado para nos assistir, para nos ouvirem, Certo. porque é de facto de suma importância, ou seja, se vocês ficaram ali até agora é porque nós somos importantes para vocês ou porque vocês ficaram curiosos para saber o que é que nós tínhamos a dar a vocês. Então, obrigada e pronto, até o próximo convite que vocês vão fazer. A mim estaremos aqui sempre à inteira disposição. Obrigado, Elma. E não deixem de acompanhar, não é? Vão colocar gostos, quero aumentar os meus seguidores. Exato. Elma Coelho nas redes sociais todas. Elma Coelho com H no fim, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Já não estou no Instagram como Elma Coelho, porque agora passou também a ser valor humano, não é? Então, para juntar a pessoa à marca ou ao projeto. Exatamente. E pronto, não é? Sigam a página porque eu acho que de hoje em diante passar a ter mais conteúdos do que já tinha antes. Passaremos agora a ter um formato muito mais informativo do que anterior. Formato anterior. Muito bom. Bom, Elma, vamos agradecer mais uma vez em nome de toda a equipe. Muito obrigado por atender o nosso convite. E continue sendo essa pessoa doce e amável e humilde também. Devemos admitir, uma pessoa muito humilde. Muito obrigado por isso. Obrigada. Bom, tem aqui um amigo que fez uma pergunta. Eu vou lhe dizer que esta pergunta não está muito ligada para a nossa conversa. Então vou pedir ao nosso amigo que aguarde. Nós vamos ter aqui muitos convidados que estão ligados à economia, que entendem de créditos, não créditos, porque ele faz uma pergunta relacionada a crédito. E aí, então, quando tivermos uma conversa do gênero, então vai colocar essa questão. Ok, amigo? Exatamente. Então pedimos ao nosso amigo Celé, por favor, continue ligado aqui na nossa página, porque brevemente nós teremos convidados que realmente vão saber com mais detalhes dar informações sobre esta tua questão. Muito obrigado mesmo. Bom, obrigado a você que nos acompanhou. Siga Elma Coelho nas redes sociais, todas as redes sociais, para que ela continue sendo a nossa influência daqui da banda. É um orgulho. E siga-nos também nas redes sociais, Goutinho de Flávio, e siga também a Gokima em todas as redes sociais. Muito obrigado e até o nosso próximo evento. O jovem não aplaude porque é caríssimo. Vamos lá!